E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho a respeito de progressões geométricas. Um assunto super importante, né, que tem grande incidência em vestibulares e no Enem. Espero que vocês gostem. Se você gostar, faz aquele procedimento. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, vamos fazer o canal crescer. Grande abraço a vocês e bora pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho a respeito de progressão geométrica. Então, inicialmente, o que é uma progressão geométrica? Progressão geométrica é uma sequência numérica onde cada termo a partir do segundo é o anterior multiplicado por uma constante, chamada razão da PG. Então, só estabelecendo um paralelo, lá na PA, cada termo da sequência era o anterior mais a razão. Aqui na PG a gente troca o mais pelo vezes. Então, numa PG, cada termo é o anterior multiplicado por uma constante que a gente chama de razão. Só para a gente poder ilustrar, imagine uma sequência assim, ó. Primeiro termo, 4, depois 8, depois 16, depois 32, depois 64, 128 e assim por diante. Ó. Perceba você que nessa sequência, se eu pego o 4 e multiplico por 2, dá 8. Se eu pego o 8 e multiplico por 2, dá 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Então, isso daqui é uma PG de razão 2. A razão da PG, a gente usa a letra Q para indicar. Então, a gente tem aqui uma PG de razão 2, ok? Bom, de maneira geral, como é que a gente pode escrever uma PG? Bom, de maneira geral, a gente pode escrever uma PG assim, ó. O primeiro termo é o A1, o segundo termo é o A2, o terceiro termo é o A3 e assim por diante, até um termo AN. E esse termo AN significa um termo de posição N, o enésimo termo, um termo de posição desconhecida, ok? E nós vamos falar que essa PG ela tem uma razão Q. Beleza. Bom, percebam vocês que todas as vezes que a gente pegar um termo e dividir pelo termo anterior, o resultado dessa divisão é sempre a mesma coisa, é uma constante. Olha só aqui, ó, se a gente pega o A2 e divide pelo A1, o valor vai ser o mesmo de A3 dividido por A2, que vai ser o mesmo de A4 dividido por A3, e esse valor comum é exatamente a razão da PG. Então, em qualquer PG, se você pega um termo e divide pelo termo anterior, a divisão vai estar sempre o mesmo número. E esse número é a razão da PG. Então está aqui, ó. O resultado dessa divisão, né, é sempre a razão da PG. Quer ver? Pega o exemplo anterior, ó. Se a gente pegar 8 e dividir por 4, vai dar 2. Se a gente pegar 16 e dividir por 8, vai dar 2. 32 dividido por 16 também vai dar 2. Então a divisão entre um termo e o termo anterior é sempre o mesmo valor. E esse valor é a razão da PG. Ok. Como é que a gente pode classificar uma PG? Bom, a gente pode classificar uma PG em PG crescente, por exemplo. A gente pode classificar uma PG em PG crescente. Quando é que a PG vai ser crescente? Quando todo termo for maior do que o termo que vem antes dele. Por exemplo, uma PG bem simplesinha aqui, para a gente ilustrar. 1, 2, 4, 8 e assim por diante. Ó. Cada termo ele é maior do que o termo que vem imediatamente anterior a ele. Isso aqui é uma PG crescente. A gente pode ter também uma PG decrescente. Quando é que a gente vai ter uma PG decrescente? Quando cada termo for menor do que o termo anterior a ele, certo? Quando o termo for menor do que o termo anterior a ele. Por exemplo, pode pegar aqui, ó, 8, 4, 2, 1 e assim por diante, ó. Ok? Então essa PG aqui, ó, cada termo é menor do que o termo que está imediatamente anterior a ele. É uma PG decrescente. Constante. O próprio nome já diz tudo, né? Constante. Os termos são todos iguais entre si. Então, por exemplo, se você tem uma sequência assim, ó, 6, 6, 6, 6 e assim por diante, ó. Isso aqui é uma PG constante. Isso é uma PG constante. Perceba também que esse 6, 6, 6, 6, 6 também é uma PA. Isso aqui a gente pode falar que é uma PA de razão zero ou uma PG de razão 1. Aliás, é o único jeito que a gente tem de ter uma sequência que é simultaneamente PA e PG. É quando ela for constante. Ok? Bom, e aqui surgiu um outro tipo chamado alternante. O que é uma PG alternante? É aquela PG em que os termos são alternadamente positivos e negativos. Por exemplo, vou colocar um exemplozinho para ilustrar aqui. Ó. 1, menos 2, 4, menos 8, 16 e assim por diante. Ó.
Entendeu? Ó, os termos são positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Isso aqui é uma PG alternante. Perceba você que aqui na PG alternante, quando a gente for calcular a razão, ó, pega um termo e divide pelo anterior. Por exemplo, pega o menos 8 e divide pelo 4. Ó, a razão deu menos 2, negativa. Numa PG alternante, a razão é obrigatoriamente negativa. Ok? Beleza, então ó, como é que a gente pode classificar uma PA? Crescente, decrescente, constante e alternante. Beleza? Termo geral. Termo geral é uma formulazinha que permite a gente determinar, a gente escrever qualquer termo da PG. Essa é a expressão mais importante da PG. Como é que seria o termo geral de uma PG? Bom, então vamos considerar uma PG que tem os elementos A1, A2, A3, A4, até um AN. E essa PG ela tem razão Q, ok? PG tem razão Q. Bom, como é que a gente faria para escrever o A2 de acordo com a definição de PG? O A2 ele é o anterior, que é o A1, multiplicado pela razão. Beleza. Quem seria o A3 numa PG? Seria o anterior, que é o A2, multiplicado pela razão. Só que o A2, a gente tem ele aqui, ó. O A2 é A1 vezes Q. Então a gente pode substituir esse A2 aqui por A1 vezes Q. Vamos fazer isso, ó. Vai ficar A1 vezes Q vezes Q. Ou seja, A1 Q vezes Q é Q ao quadrado. Vamos fazer mais um para ver se a gente consegue enxergar um padrão aqui, ó. A4 é o anterior, A3 vezes a razão. O A3 está aqui, ó. O A3 é A1 vezes Q ao quadrado. Vamos substituir ele aqui, ó. Vai ficar assim, ó. A1 vezes Q ao quadrado vezes Q. E o que vai dar isso? A1 vezes Q, ó. Q ao quadrado vezes Q elevado a 1, conserva a base, somos expoentes. Q elevado ao cubo. E aí a gente tem aqui o A4. Ó, aqui já dá para a gente enxergar um padrão. Primeira coisa importante, todo termo de uma PG a gente consegue escrever em função do A1 e da razão. Olha aqui, ó. O A2 é A1 vezes Q elevado a 1. O A3 é o A1 vezes Q elevado a 2. O A4 é o A1 vezes Q elevado a 3. Beleza. Outra coisa que a gente percebe é que o expoente aqui, ó, da razão é sempre 1 a menos em relação ao índice que a gente está analisando. Ó. Quando aqui é A2, o expoente aqui é 1. Quando aqui a gente está falando A3, o expoente lá é 2. Ó, A4, o expoente lá é 3. Ou seja, vamos pegar outros exemplos aqui que a partir disso a gente consegue visualizar mais coisa. Então, por exemplo, se eu quiser escrever o A10 numa PG, quem seria o A10 numa PG? A1 vezes Q elevado a 9, tá vendo? O expoente é sempre 1 a menos. Quem seria o A35 numa PG? Seria A1 vezes Q elevado a 34. Então, de maneira geral, quem seria o AN numa PG? Seria o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá vendo? O expoentezinho é 1 a menos em relação ao índice. Gente, esse é o termo geral da PG. Ok? Essa é a formulazinha que a gente vai usar para escrever, relacionar termos de uma PG. Ok? Legal. Propriedades. Primeira propriedadezinha. O produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Vamos ver como é que é isso? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32, 64, por exemplo. Perceba que se a gente pegar 2 e multiplicar por 64, esse produto dá 128. Se a gente fizer 4 vezes 32, também dá 128. Se a gente fizer 8 vezes 16, também dá 128. Então aqui a gente tem claramente essa propriedadezinha que a gente acabou de anunciar, né? Sempre que a gente multiplicar dois termos equidistantes dos extremos, esse produto será igual ao produto dos extremos. Lá na PA, o que vai acontecer é a soma, certo? Tudo que lá na PA for soma, aqui vai ser produto, ok? Outra propriedadezinha, cada termo é dado pela média geométrica entre o termo anterior e o termo sucessor. Então, cada termo é a média geométrica entre o termo anterior e o termo sucessor. Vamos ver isso. Então, vamos imaginar três termos em PG aqui, ó. A, B e C. Então, isso aqui é uma PG, ok? Bom, se isso aqui é uma PG, o que a gente sabe? Que quando eu pego o termo B e divido pelo termo A, o A2 dividido pelo A1, dá o mesmo resultado que a gente pegar o terceiro termo e dividir pelo segundo, C sobre B.
Multiplicando cruzado, a gente vai ter que b ao quadrado é igual a AC. Olha, se b ao quadrado é igual a AC, a gente tem então que o b é a média geométrica do A e do C. Então, ó, b ao quadrado igual a AC significa que o b é a média geométrica entre A e C. Então tá aqui, ó, beleza? Todas as vezes que a gente tiver que relacionar termos em PG, uma ótima saída é fazer isso aqui, ó. Pegar um termo do meio, elevar ao quadrado, ele vai ser igual ao produto dos termos vizinhos. Isso é dizer que o termo do meio é a média geométrica dos termos vizinhos. Da mesma maneira que lá na PA a gente tem uma maneira especial de escrever três termos, aqui na PG a gente tem uma maneira especial também de escrever três termos. E essa maneira é chamar o termo do meio de x, aí o próximo termo será x vezes a razão, e o termo anterior será x dividido pela razão. Essa é uma ferramenta muito boa para resolver vários exercícios que tem três termos em PG, uma ótima notação. Então, como é que a gente expressa três termos em PG? X sobre Q, x vezes Q. Q é a razão da PG e x é um número qualquer, né? Okay? Vamos dar uma treinada? Olha só que legal. Essa sequência aqui, ó, 2x mais 5, x mais 1, x sobre 2 com x pertencente aos reais, é uma progressão geométrica de termos positivos. Eu quero saber qual é o 13º termo dessa sequência, ou seja, o 13º termo dessa PG. Ok, vamos lá então. Bom, primeiramente, a nossa PG é 2x mais 5, x mais 1, x sobre 2 e assim por diante. Isso aqui é uma PG. Como é que a gente faria então para achar o valor de x aqui nessa sequência? Bom, a gente teria que relacionar esses três termos. E a gente sabe que esses três termos se relacionam da seguinte maneira. Se você pega o termo do meio e eleva ao quadrado, isso é igual ao produto dos termos vizinhos a ele, né? Então, ó, x mais 1 ao quadrado é igual a 2x mais 5 vezes x sobre 2. É assim que a gente relaciona os termos de uma PG. Então, vamos lá. Desenvolve aqui, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, desenvolvendo esse produto notável. E aqui a gente vai fazer a distributiva. Ó. X vezes 2x dá 2x ao quadrado, mais x vezes 5 vai ficar 5x, tudo sobre 2. Ok? Esse 2 vai passar para cá multiplicando, então ele vai fazer uma distributiva aqui. Vai ficar 2 vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 2 vezes 2x vai dar 4x. 2 vezes 1 dá 2. E do lado de cá a gente vai ter 2x ao quadrado mais 5x. Ó, a gente pode simplificar esse 2x ao quadrado. E aí nós vamos fazer o seguinte, esse 4x nós vamos passar para o lado de cá. Então vai ficar assim, ó, 2 é igual a 5x menos 4x dá x. Ó. Acabamos de descobrir o valor do x, ó, o x vale 2. Okay? Pegando esse x igual a 2 e substituindo lá na nossa PG, o primeiro termo é quem? Coloca 2 aqui no lugar do x, aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 2, 4 mais 5, 9. Esse é o primeiro termo. Pega o 2 agora e coloca aqui, nesse x aqui, ó. 2 mais 1, 3. É o segundo termo. Agora pega o 2 e coloca no lugar desse x aqui, ó. 2 sobre 2, 1. E assim por diante, ó. Ó, nós estamos diante aqui de uma PG decrescente, ok? A gente quer saber o que dessa PG? O 13º termo. Então a gente está atrás do A13. Cadê o termo geral da PG? Ó? AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. O que a gente tem que fazer então agora para achar o A13? Vamos substituir o N por 13. Então, ó, A13 é igual a 1 vezes Q elevado a 13 menos 1, 12. Ó, pela PG aqui está claro, né, quanto que vale a razão. Né? Pega um termo e divide pelo anterior. A razão é 1/3. Ok? Então, substituindo tudo aqui, ó, A13 vai ser, quem que é o A1? O A1 nosso é o 9, 9, vezes quem é a razão? 1/3, e isso está elevado a 12. Olhando nas alternativas, ó, são todas aqui na forma de potência, né? Então, nós vamos trabalhar na forma de potência aqui, ó. Isso acontece muito com PG. O 9, nós vamos falar que ele é 3 ao quadrado, e o 1/3 elevado a 12, se a gente inverter a base da potência, basta trocar o sinal do expoente. Então, 1/3 elevado a 12 é o mesmo que 3 elevado a menos 12. Daqui agora a gente usa aquela propriedadezinha que diz aqui, ó, que um produto de potência de mesma base, você vai conservar a base que é 3 e vai somar os expoentes. 2 mais menos 12 dá menos 10. Então, nossa resposta,
3 elevado a menos 10, letra B. Legal? Vamos fazer mais um. Se numa progressão geométrica A1 vezes A4 vezes A16 é igual a 3 elevado a 12, então quanto vale A5 vezes A9? Uau, vamos lá. Bom, então primeiramente, vamos pegar o nosso dado aqui, ó. A1 vezes A4 vezes A16, isso é igual a 3 elevado a 12. Bom, vamos tentar escrever essa expressão aqui, tudo em função do A1 e da razão. Para isso, a gente vai usar o termo geral, né? Então, ó, o A1 já está pronto. Ó, como é que a gente faz para escrever o A4 em função do A1 e da razão? A gente sabe, né? A gente, quando foi desenvolver essa fórmula, a gente pensou nessa situação. O A4 seria o A1 vezes Q elevado ao cubo, tá vendo? O expoente é sempre 1 a menos em relação ao índice. E quem seria o A16? A1 vezes Q elevado a 15. Isso é igual a 3 elevado a 12. Vamos continuar. Ó, multiplicando aqui, ó, você vai ter A1 vezes A1 vezes A1. Isso daqui é A1 elevado ao cubo. Q elevado a 3 vezes Q elevado a 15, a gente vai conservar a base, que é Q, e somar os expoentes. Ó, 3 com 15, 18. Isso é igual a 3 elevado a 12. Ok? Bom, agora, o que a gente pode fazer para simplificar essa expressão? Está vendo que todos os expoentes aqui são múltiplos de 3? Então a gente pode fazer assim, ó. Eu vou tirar a raiz cúbica dos dois lados, para a gente poder simplificar esses expoentes, porque já que todos os expoentes são múltiplos de 3, isso aqui vai ser ótimo, né? Então, ó, quanto que é a raiz cúbica de A1 ao cubo? Simplesmente A1. Quanto que é a raiz cúbica de Q elevado a 18? É Q elevado a 18 dividido por 3, 6. Essa é a ideia, tá vendo? E quanto que é a raiz cúbica de 3 elevado a 12? É 3, ó, 12 dividido por 3, 4. Então a gente chegou nessa expressãozinha aqui, ó. Vamos guardar essa expressão que eu acho que a gente vai utilizar daqui a pouquinho. A gente quer saber quem que é o A5 vezes o A9. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mesmo raciocínio. Quem é o A5 no APG? É A1 vezes Q elevado a 4. Quem é o A9 no APG? É o A1 vezes Q elevado a 8. Vamos multiplicar? Ó, A1 vezes A1, isso é igual a A1 elevado ao quadrado. Q elevado a 4 vezes Q elevado a 8, isso é igual a Q elevado a 12. Agora, olha só o que a gente pode fazer. Tá vendo que esses dois expoentes aqui, ó, são múltiplos de 2? A gente pode transformar isso aqui numa potência de potência. Perceba. A1 elevado ao quadrado vezes Q elevado a 12, eu posso falar que é A1 vezes Q elevado a 6, tudo isso ao quadrado. Não é verdade? Bom, isso é perfeito para mim, né? Porque eu sei qual é o valor do A1 vezes Q elevado a sexta. Ó, o A1 vezes Q elevado a sexta é 3 a quarta. Então, nós vamos substituir, ó, isso aqui por 3 a quarta. Vai ficar assim, ó, 3 a quarta elevado ao quadrado. Ou seja, o A5 vezes o A9 é igual a 3 elevado a, conserva a base e multiplica os expoentes. 3 elevado a oitava. Ok? Ficamos com a letra D. Espero que você tenha entendido tudo e um grande abraço. Valeu!